Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos ter um assunto bem interessante. Nós vamos continuar falando sobre a forma em que as pessoas se comunicavam na antiguidade, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a Pedra de Roseta e o Código de Hammurabi. Vamos entender o que é cada coisa dessa e qual a importância delas para a história, ok? Vamos começar? Então, pessoal, vamos começar falando sobre a Pedra de Roseta. A escrita hieroglífica egípcia era ainda um mistério, até que começou a ser descoberta no ano de 1799, quando foi descoberta a Pedra de Roseta. O que era essa escrita hieroglífica? Era a forma que os egípcios se comunicavam entre si, registravam as suas comunicações, as suas mensagens. Só que para os estudiosos, até esse ano de 1799, eles não conseguiam interpretar as escritas hieroglíficas, tá? Era um mistério, como o texto acabou de dizer. A Pedra de Roseta é um bloco preto de granito. Nela existem textos grafados, ou seja, escritos em 3 línguas: o hieróglifo, o demótico e o grego, ok? Ao perceberem que o nome Ptolomeu se repetia nos 3 textos, os estudiosos concluíram que existia ali naquela pedra um mesmo texto, embora esse texto tenha sido escrito em 3 línguas diferentes. Até então, eles não conseguiam interpretar o que estava escrito nessa pedra que foi encontrada, tá? Como eles já dominavam o grego, a gente viu agora que essa pedra estava escrita em 3 línguas, em hieróglifo, em demótico e em grego. E aí, com a repetição da palavra Ptolomeu, eles perceberam que no mesmo texto, escrito em 3 línguas diferentes, a palavra Ptolomeu se repetia. Então, como eles já dominavam o grego, já sabiam interpretar a língua grega, eles chegaram à seguinte conclusão: que se conseguisse traduzir o texto em grego, como eles já dominavam, eles conseguiriam também decifrar as outras 2 línguas, que até então eram um mistério, indecifráveis. E foi isso que eles fizeram e conseguiram. O texto que eles descobriram, na Pedra de Roseta, que é essa pedra que vocês estão vendo na imagem, falava sobre a gratidão dos sacerdotes ao faraó Ptolomeu V, que havia concedido ao povo a isenção de vários impostos. Então, o texto, em 3 línguas, falava sobre a gratidão dos sacerdotes, Eles eram gratos ao faraó pelo faraó ter perdoado a vários impostos do povo. Muitos pesquisadores afirmam que a descoberta da Pedra de Roseta foi um dos achados arqueológicos mais importantes da história. Por quê? Porque ajudou aos pesquisadores a entender os antigos hieróglifos egípcios e outras centenas de documentos que eram produzidos no Egito, que foram produzidos no Egito e que estavam sem tradução. Então, aí na imagem vocês estão visualizando a Pedra de Roseta e o texto escrito em 3 línguas diferentes, tá? Vamos falar agora sobre o Código de Hammurabi, que também foi um texto, uma forma escrita. O uso da escrita, que além de possibilitar o registro e a transmissão de informações, provocou grandes transformações e desenvolvimento das sociedades. Então, pessoal, na Mesopotâmia, a escrita era utilizada para controlar as atividades comerciais e registrar acontecimentos religiosos, leis e canções também. Tá? Então, eles utilizavam a escrita para registrar isso, como hoje a gente faz, Mas naquela época eles registravam os eventos religiosos, eles registravam como eram as leis, o que eram as leis, o que diziam as leis, e escreviam também canções para ficar registrado.
Então, um dos mais antigos conjuntos de lei escrita que é conhecido, né, hoje é o Código de Hammurabi, criado no governo do rei Hammurabi da Babilônia por volta de 1750 a.C. Então, nessa pedra que vocês estão visualizando em três direções, né? Vocês estão visualizando aí a frente, a lateral e as costas dessa pedra. Nessa pedra consta o Código de Hammurabi, tá? Que são as leis escritas para o povo da Babilônia. O Código de Hammurabi foi esculpido nesse monumento aí de pedra e falava de castigos, né, que o povo teria se cometesse algo errado, ok? Então eram as leis da Babilônia. O Código de Hammurabi tinha vários artigos. Um dos mais conhecidos e que talvez você já tenha ouvido falar é esse aqui que eu vou destacar para vocês. Num dos artigos desse Código de Hammurabi, escrito nessa pedra, diz assim: se um homem cegou o olho de outro homem livre, o seu próprio olho será cego. Então é aquela lei chamada olho por olho, dente por dente, né? Então era a lei da vingança, que na verdade era uma lei, né, que era para meter medo nas pessoas da época. E deixo vocês com a nossa agenda de hoje, tá? Então, nós trabalhamos hoje, nós vimos a pedra de Hammurabi, a pedra de Roseta, né? O Código de Hammurabi, na verdade, é a pedra de Roseta. Vocês vão ler com calma o texto nas páginas 102 até a 104 e responder as questões que estão lá, ok? Tchauzinho, crianças!